Bom, e para falar sobre os cuidados da pele, a gente recebe aqui no estúdio a dermatologista Laís Domingues. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite de vocês. Bom, como a gente disse, cuidado da pele é o tema do informativo de hoje. A gente viu uma matéria falando também desses cuidados. Doutora, para a gente começar, eu queria que você falasse da quantidade de protetor solar que a gente deve passar na pele. Qual que é essa quantidade? Então, para orientar, a população a respeito da quantidade correta, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela criou a regra da colher de chá. Então, nós vamos utilizar uma quantidade de 1 colher de chá para aplicar no rosto e no pescoço. Para os pacientes carecas, inclui essa colher de chá para essa região também. Já tronco e costas, nós precisamos aplicar uma quantidade de 2 colheres de chá, 1 colher de chá para cada braço e 2 colheres de chá para cada perna. E tem uma frequência para ser passado protetor solar no dia? Sim, com certeza. Então, nós recomendamos a aplicação todos os dias pela manhã e com uma reaplicação com uma frequência mínima de 4 em 4 horas. Certo. E por que tem que ser essa quantidade de uma colher de chá, por exemplo? É uma quantidade mínima? Como é que é isso? A regra da colher de chá é uma quantidade mínima que garante que você vai estar protegido com relação ao fator de proteção, ao FPS do seu protetor solar. Você falou, doutora, FPS. O que significa essa palavra, essa sigla? A sigla FPS, ela significa justamente fator de proteção solar. E ela está relacionada ao tempo de exposição ao sol, sem com que a sua pele se torne vermelha. Para ficar mais prática, eu vou citar um exemplo. Se eu coloco a minha pele exposta ao sol, sem a utilização de nenhum protetor, provavelmente ela vai ficar vermelha em torno de uns 5 minutos. Quando eu coloco um protetor solar, por exemplo, um FPS 30, ela irá ficar vermelha 30 vezes além deste tempo de 5 minutos. Então, entendi. Aproximadamente uns 150 minutos. Quanto maior o fator de proteção, maior o seu tempo de exposição ao sol de forma segura. É claro que a gente sabe que não protege 100%. Certo. A gente vai na farmácia, olha lá na prateleira os protetores, né? Mas tem aquela questão, fator 50, fator 30, 70, qual que é a diferença, doutora? Bom, a diferença está justamente relacionada a essa questão do tempo de exposição. Então, quanto maior o fator, maior o tempo que você vai estar seguro. Hoje, nós recomendamos que você sempre vai escolher na farmácia um fator FPS acima de 30. Esse é o mínimo recomendado atualmente. Então, quanto menor, melhor seria o fator? Quanto maior o fator. Melhor a sua proteção, porque por mais tempo você vai estar protegido. Agora, uma observação. Quando que a nossa pele precisa de cuidado? Quais são os sinais que apresentam? A nossa pele do rosto, ela vai mostrar vários sinais. Então, uma pele sem brilho, uma pele que está com vermelhidão, descamação, uma pele que está com os poros mais dilatados, oleosidade excessiva, tudo isso são sinais que mostram que você precisa procurar um dermatologista para adequar a sua rotina de cuidados. E as manchas, doutora, elas só aparecem quando é na exposição do sol? Como que acontece? Não. Hoje em dia, nós sabemos que existem pacientes que têm desde uma predisposição genética ao desenvolvimento de manchas na pele, só que isso ela vai se intensificando ao longo da nossa vida de acordo com que nós somos expostos. Não só à radiação ultravioleta do sol, mas também à luz visível de celular, computador. Ah, é mesmo? A luz do celular pode queimar, então? Com certeza. Ela pode trazer o dano acumulativo na nossa pele, que pode gerar manchas, envelhecimento precoce e outras alterações. Computador também seria? Com certeza. É uma luz que está ali, batendo no rosto, né? Batendo direto, né? E quais os lugares que a gente não pode esquecer? A gente está sempre lembrando do rosto, né? Mas você citou que nas costas também é um lugar que a gente deve passar. Pescoço também seria um lugar bom para passar o protetor? Eu falo que o protetor solar ele tem que ser passado e repassado em todas as áreas expostas ao sol. Principalmente rosto, não esquecer das orelhas, ao redor dos olhos, nas pálpebras, que a gente tem uma pele bem fina, mas também pescoço, região de colo, mulher que utiliza bastante decote, pernas, braços, todas as áreas expostas ao sol, elas devem ser protegidas. Doutora, embora o sol seja um pouco mais ameno durante os meses do frio, a gente deve também passar o protetor solar? Com certeza. O clima ele mais frio, mais com a sensação de que não tem a radiação ultravioleta, ela acaba enganando muitos dos pacientes.
mas a recomendação dermatológica é que o protetor ele deve ser passado na mesma frequência e na mesma quantidade que a gente falou anteriormente. Certo. Agora, uma dúvida até que surgiu aqui para mim, é preciso também passar protetor nos lábios, por conta da mucosa? Ah, com certeza. Por quê, doutora? A pele da nossa mucosa, ela é uma pele mais fina, mais sensível. E quando exposta a essa radiação ultravioleta, ela irá queimar de uma forma mais fácil, predispondo também ao câncer nessa região. Por isso, hoje em dia, nós temos protetores solares que são específicos para serem aplicados na região dos lábios. E os fatores de risco para o câncer? Qual a idade também que a pessoa deve tomar mais cuidado, no caso? Bom, o câncer de pele, ele está basicamente relacionado à exposição à radiação ultravioleta. Então, pacientes que se expõem muito ao sol ou que tiveram uma exposição pregressa muito intensa, eles têm esse fator de risco aumentado ao surgimento do câncer de pele. Porém, pacientes que têm pele clara, cabelo claro, olhos claros, também têm uma maior predisposição a desenvolver o câncer de pele, assim como aqueles pacientes que têm um histórico familiar, ou seja, algum parente na família que já teve. Entendi. A gente falou de idade. E crianças também precisam ter esse cuidado? Nós falamos que o câncer de pele ele pode existir em qualquer idade. E por isso que nós temos que usar o protetor solar recomendado acima dos 6 meses de vida. Crianças podem sim desenvolver, apesar de ser mais raro, porque o câncer de pele ele ocorre pelo acúmulo dessa radiação ultravioleta. E a gente também precisa cuidar do corpo além do rosto, né, doutora? Com certeza. Quais os cuidados que a gente precisa ter? De alimentação também é importante? Sim, a nossa pele é o nosso maior órgão, né? Então, com relação a isso, a hidratação, que ela vem tanto de dentro para fora como de fora para dentro, ela é extremamente importante. Uma alimentação saudável, ela vai criar uma pele com uma barreira de proteção que vai te proteger de todos esses mecanismos deletérios que somos expostos. Tem uma questão também que são as roupas, né? Os acessórios. Sim. Eu já vi algumas pessoas usando aquelas luvas, né? Até o braço inteiro assim. É importante usar aquilo? É eficaz usar esses acessórios, essas roupas? É eficaz sim, e nós recomendamos a utilização. Nós chamamos esses acessórios de barreiras físicas. Então, chapéu, blusas de proteção solar, até mesmo inclusive biquínis, calções, sungas, acessórios de praia, todos eles vão reforçar a sua proteção contra o sol. Entendi. Ao tomar sol, doutora, qual o horário mais maleável, menos perigoso, digamos assim, de tomar o sol? Menos pior seria antes das 10 e após as 16. Mas não se enganem, mesmo nesses horários é importante passar e repassar o protetor solar. Outra sigla, UVA, outras siglas, né, no caso, UVA, UVB e UVC. O que significa essas siglas, doutora? As siglas, elas são referentes aos tipos de radiação ultravioleta que somos expostos. O UVC, ele é totalmente bloqueado pela camada de ozônio, então ele acaba não passando, então ele não tem efeito deletério na nossa pele. Já o UVA, quando ele atinge a nossa pele, ele vai estar predispondo ao envelhecimento precoce e ao surgimento de manchas. E o UVB, ele é o nosso vilão relacionado ao câncer de pele. Certo. Falando em pele, tipos de pele negra, precisa ter mais cuidado? Como que é essa questão? Os cuidados são os mesmos. Às vezes os pacientes eles acham que não precisam se proteger, mas a recomendação tanto para a pele mais negra, ela é a mesma. Então, também com a pele mais clara, com né? certeza. Outra coisa, outro mito e verdade, para a gente ver aqui, deixa eu ver. Óleo no corpo. É perigoso usar óleo no corpo durante tomar sol? Assim, tem gente que passa óleo de amêndoas. Tem risco? Isso a gente não recomenda de forma alguma. Então, o óleo, quando a gente se expõe ao sol, ele queima a pele, então vai estar predispondo esse paciente a uma queimadura solar mais importante. E a queimadura gera vermelhidão, gera manchas e lá no futuro o câncer de pele. Vem as consequências, né, doutora? Bom, para a gente encerrar, infelizmente nosso bate-papo está chegando ao fim, muito rápido, né, doutora? Mas eu queria que você deixasse para quem está assistindo o informativo uma recomendação, um cuidado com a pele, o que essa pessoa tem que tomar de cuidado. Certo. Bom, a minha recomendação para vocês é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Desculpa. De dermatologia. De dermatologia. Eu acho que é por causa da minha neném. Bom, da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
A recomendação é que todos nós devemos fazer uma consulta por ano com o médico dermatologista, tanto para a avaliação das lesões de pele que você já tem, quanto para a orientação dos cuidados que todo mundo deve ser feito. E com certeza o pediatra também vai recomendar esses Com cuidados, certeza. né? A interação ela é extremamente importante. Tá certo, doutora. Muito obrigado. A gente recebeu aqui no Informativo TVU a dermatologista Laís Domingues. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço pelo convite.